Por que é que Deus mandou o povo sair do Egito? É porque Ele queria um povo separado. Em Êxodo, no capítulo 19, nos versos 5 e 6, quando eles chegam no Sinai, Deus diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São as declarações que Pedro vai fazer depois. Deus diz: eu quero um reino de sacerdotes, uma propriedade peculiar, um povo que seja meu, totalmente meu. É por isso que você vai ver instruções como em Êxodo 34, 15 e 16, Deus dizendo: não façam aliança com os moradores da terra. Ele diz: também não aconteçam que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também seus filhos se prostituam. Deus está dizendo: vocês não vão ter conexão cultural nenhuma. Eu não quero ninguém se corrompendo, eu quero um povo completamente meu. Traduzindo, o Egito é uma figura do mundo e do ambiente de pecado onde já estivemos escravizados. E quando Deus opera a redenção, que tem o propósito de nos levar à adoração, Ele está dizendo: você tem que sair de lá, porque a adoração não é para escravos, é para livres. E o nosso comportamento, o comportamento de quem pratica e exerce adoração, tem que condizer com isso. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 4, a Bíblia fala a respeito de Jesus nas seguintes palavras: o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Parte da obra da redenção é justamente nos arrancar com as raízes do Egito. Isso não significa um transporte geográfico, mas está falando de uma estrutura, de um sistema ao qual eu e você já estivemos acomodados. É por isso que Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Nossos valores, nossas práticas precisam mudar a partir da conversão. É lógico que Jesus deixa claro que sair do mundo não é literal, não é geográfico, como eu falei antes. Em João 17, 14 a 16, na oração sacerdotal, Jesus falando ao Pai, orando pelos discípulos, diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu e você, a partir do momento da redenção, deixamos de pertencer a esse sistema e precisamos entender que Deus está nos retirando dele. Então a adoração não é para ser praticada nesse ambiente, nessas práticas e nesse convívio. Quem está entendendo? Quando simplesmente o faraó está dizendo: adora aqui mesmo, ele está dizendo: se eu te manter no Egito com esse estilo de vida, com esse padrão e misturado, eu sei que a sua adoração não vai ter valor nenhum. Era uma tentativa deliberada de simplesmente anular aquilo. Agora, eu sei que tem gente que nunca saiu do Egito, mas tem gente que depois de sair acaba voltando para lá. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele diz assim: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ele não está falando de um cara que só desistiu do ministério. Está falando de um cara que amou aquele lugar de onde Deus o tirou de tal maneira que migrou, voltou para lá. E muitas vezes tem aquelas pessoas que nem saem, elas querem tomar uma decisão por Jesus, mas não querem viver o processo de santificação que deveria nos tirar do mundo. E tem aqueles que até saem, mas em algum momento eles acabam regressando. Essa proposta, ela é descarada. Moisés não aceitou. Mas a segunda contraproposta, ela é mais sutil. O faraó diz: tá bom, vamos rever. Não precisa ficar aqui. Só não vá muito longe. Então ele está dizendo: eu até negocio sua não permanência, desde que a gente não perca vínculo. Desde que a gente não desligue totalmente. E aqui nós temos uma contraproposta, que basicamente ainda mexe na área da consagração, mas ela é mais sutil. É quase como se ele estivesse dizendo: olha, saia do mundo, mas não totalmente. Fique por perto, mantenha contato. Não vamos romper de forma completa. Tiago, no capítulo 1, no verso 27, diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, número 1. E número 2, guardar-se incontaminado do mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: a religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminado do mundo. Deus espera isso de nós. Ele nos arrancou de lá justamente para isso. E o relacionamento com o mundo é incompatível para aqueles que cultuam a Deus.
1 de João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, tem como seus desejos, outra tradução diz suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu acho interessante, há uma frase de John Wesley que diz: a conversão tira o cristão do mundo, ou do Egito. Mas ele diz, mas a santificação tira o mundo do cristão. São dois estágios distintos. A gente tem um ditado entre os pastores que a gente diz, difícil não é tirar o camarada do Egito, é tirar o Egito de dentro dele. Então a conversão nos tira do mundo, ou do Egito. A santificação tira o mundo ou o Egito de nós. E é quase como se dissesse, tudo bem, não consigo impedir vocês de sair e querer ir para Deus, mas vou tentar minar a continuidade do processo, porque eu consigo anular da mesma forma. Em Atos, no capítulo 7, no verso 39, Estevão, na sua pregação, fala de muitos nessa geração, ele diz, no seu coração, eles voltaram ao Egito. Fisicamente, nunca voltaram para lá, mas algo aqui dentro não desligou. Ele diz, no coração, voltaram. Anos atrás, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com um pastor amigo do Distrito Federal. Em algum momento nós caímos nessa coisa de algo que se fazia muito antigamente, cada vez menos hoje, é ter um momento no culto que você abria para testemunho. E você simplesmente passava o microfone e deixava as pessoas testemunhar. E você tinha todo tipo de surpresa, né, em momentos de improviso como esse. E ele falou de uma situação onde uma pessoa chegou, ele estava até acompanhando o processo, não era alguém completamente estranho. Falou, pastor, eu queria dar um testemunho, o senhor sabe da minha conversão. O camarada tinha sido, chamá-lo de torto era elogio, de tão esculhambada que era a vida dele. E ele tinha se convertido, e a turma assim, conhecia a história dele. E ele sobe e fala, olha, muitos de vocês sabem minha fama na cidade, conheceram minha história. Eu estava preso na bebida, nas drogas, nas orgias, né? no crime. Ele vai descrevendo, ele falou, mas olha, Deus me alcançou, me salvou. Mas à medida que ele vai falando de onde Jesus o tirou, e a ideia era exaltar a redenção, o testemunho, teve um momento que ele para e dá um suspiro e larga um, eita tempinho bom aqui. Eu falei, pastor, tu tá de brincadeira? Ele falou, pior que não. Eu falei, aí? Ele falou, aí que eu olhei para a turma do som, da técnica de som, na hora, mandei cortar o som do microfone, tivemos que arrumar aquela situação. Como que alguém está testemunhando que Deus tirou de lá para cá, mas quase como quem diz, cortou o meu barato, que bom era aquilo. No seu coração, voltaram ao Egito. E eu e você precisamos entender, quando Satanás não consegue nos prender no mundo, ele tenta manter algum tipo de conexão, mesmo que você sinta que está do lado de fora. Essa é a segunda tentativa dele de anular a adoração.